Mihi absi gloriari nisi in cruci Domini nostri, Iesu Christi. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Longe de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, nos reunimos hoje com alegria para celebrar a festa da Santa Cruz. Já tendo celebrado em maio a festa da invenção da Santa Cruz, ou seja, o dia em que o Santo Lenho foi encontrado por Santa Helena, hoje celebramos a segunda festa em honra da cruz, o dia da sua exaltação. Mas qual é a origem desta festa? Qual é a razão de ser de mais uma festa em honra da cruz? Na verdade, a festa de hoje, ela encerra em si outras festas. Ela traz dentro de si outras memórias. O dia 14 de setembro, na verdade, era o aniversário antigo da dedicação de um templo que foi construído sobre o local da morte e sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um santuário magnífico que foi restaurado pelo imperador Constantino, e no dia da sua reinauguração, da sua dedicação, juntou-se ali no dia 14 de setembro de 335 uma grande multidão de curiosos, peregrinos, monges, clérigos e prelados de todas as províncias do Império, que foi ali, acorreu para ali, exatamente para o grande evento da dedicação dessa igreja tão importante. A peregrina espanhola Etéria, por exemplo, ela que descreveu sobre suas viagens tantos detalhes sobre a liturgia do nosso rito, ela disse que no final do século IV, essa festa contava com a presença de mais 50 bispos, que no dia 14 de setembro se reuniam para celebrar solenemente esta festa, porque essa festa naquela época, ela era comparável à Páscoa e à Epifania, que são as duas grandes festas do ano litúrgico. No dia de hoje, portanto, nós celebramos essa memória da dedicação desse antigo templo, que teve origem, ou melhor, ganhou destaque na igreja, porque, por providência divina ou não, essa festa coincidia com uma festa judaica que nós ouvimos falar algumas vezes no Evangelho, a chamada festa dos tabernáculos, uma festa judaica que era uma celebração pelas colheitas, mais ou menos o que é para nós hoje, ou que era para nós no dia litúrgico das têmporas. Então, como essa festa antiga da dedicação coincidia com a festa judaica dos tabernáculos, a festa judaica que celebrava as colheitas, então a igreja solenizou ao máximo essa festa para suplantar e substituir essa festa judaica, e como de fato aconteceu. Mas também no dia de hoje comemorava-se no princípio exatamente o dia da invenção da Santa Cruz, ou seja, o dia em que Santa Helena, a imperatriz, com toda a sua piedade e usando o poder e a riqueza de seu filho Constantino, fez escavações, descobertas, estudos, até encontrar a verdadeira cruz de nosso Senhor, no dia de hoje. E, portanto, além da dedicação desse templo antigo, comemorou-se nesse mesmo dia 14 de setembro a festa da invenção da Santa Cruz. E durante a comemoração da invenção da Santa Cruz no dia de hoje, existia uma cerimônia litúrgica muito particular e muito simples. Durante a cerimônia, assim como na Sexta-feira Santa nós fazemos ainda hoje, no dia de hoje a cruz ela era erguida no meio do povo, ou seja, ela era exaltada, elevada. Daí o nome de hoje, exaltação da Santa Cruz. Era elevada para que o povo pudesse adorar o Santo Lenho. Só que essa exaltação
esse fato de elevar a cruz, ao longo dos anos foi se tornando tão característico desse dia, tão importante, que as outras duas coisas, a invenção, o encontro da cruz e a dedicação do próprio templo, foram ficando em segundo plano até desaparecerem de vista. Por isso, depois, para não perder a memória da invenção da Santa Cruz, nós a celebramos no dia 3 de maio. E hoje prevaleceu o ato de elevar, erguer a cruz para ela ser adorada, principalmente por alguns fatos históricos que aconteceram depois. O fato é que, no ano de 614, os persas tomaram Jerusalém, destruíram toda a cidade e levaram embora várias relíquias sagradas, dentre elas o lenho da Santa Cruz. Após combates duros, os cristãos alcançaram a vitória sobre o imperador Heraclio, e a cidade santa foi restaurada, e depois resgatou-se a Santa Cruz. Em 21 de março de 630, a cruz voltou triunfalmente a Jerusalém, e o imperador fez questão de recepcionar a cruz e trazê-la até o seu lugar merecido no templo. Porém, um fato nessa ocasião levou que essa festa de exaltação ganhasse mais destaque ainda. O imperador, com todas as suas vestes reais, para solenizar o momento, foi buscar a cruz e queria, por piedade católica, carregar, como Nosso Senhor, a cruz até o templo. Só que quando ele tomou a cruz sobre si, não suportou o peso, sequer conseguia sair do lugar. Até que o bispo, um santo bispo do lugar chamado Zacarias, o advertiu, dizendo que a última vez que a cruz tinha sido carregada foi por Nosso Senhor, em trapos, em vestes de humildade. E agora o imperador tentava carregar a cruz, coberto de ouro, de joias, de vestes finíssimas. Então o imperador, num ato de humildade, tirou as vestes reais, colocou a veste de um pobre, e aí facilmente ele conseguiu carregar a cruz. Caríssimos irmãos, o objeto da festa que hoje nós celebramos é a cruz, ou melhor, é a glorificação do instrumento cruz, que é sinal da nossa redenção. Ao celebrar a Santa Cruz, nós celebramos, na verdade, o Senhor da cruz. Quando nós adoramos na Sexta-feira Santa o Santo Lenho, o Santo Madeiro, nós não estamos adorando um pedaço de árvore, um pedaço de pau. Nós estamos adorando o Senhor, que ali se sentou, se debruçou e se entregou pela nossa salvação. Por isso, ao celebrar a cruz, hoje a liturgia nos mostra duas grandes cenas diante dos nossos olhos. Por um lado, a cruz trazendo como troféu o Rei Divino, glorificado, lembrando daquelas palavras da própria Sagrada Escritura, que diz que quando o Senhor vier para julgar esse mundo, como faz referência ao Evangelho de hoje, virá com o seu sinal. Esse sinal é a Santa Cruz. Mas também, por outro lado, ao celebrar essa festa, a igreja, a liturgia nos mostra uma outra cena, um outro quadro. Jesus, o homem das dores, aquele que sofreu, aquele que passou pela cruz, como qualquer um de nós deveríamos passar, unido a Deus, submisso ao Pai e resignado ao sofrimento. A cruz, portanto, que nós honramos, deve ser para nós, diante de nossos olhos, o estandarte do Rei, a verdadeira árvore da vida, adornada com púrpura real, a balança na qual o preço da redenção foi pesado. Na cruz nós vemos o memorial da redenção triunfante, mas ela é também o patíbulo, o instrumento da tortura de Cristo sofredor. Por isso, ao olhar para a cruz, nós devemos ver ali resumida toda a nossa fé, toda a santa doutrina. Por isso a cruz é o sinal do cristão.
Hoje, como nós ouvimos na epístola, na primeira leitura, São Paulo nos convida a termos no coração os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Essas palavras do apóstolo, caríssimos irmãos, nos dão o significado da festa que celebramos. Os termos que aparecem como servo e cruz, para nós hoje não tem tanta, não digo importância, mas nós não conseguimos captar o alcance dessas palavras. Mas aqueles primeiros cristãos, para quem São Paulo estava escrevendo, esses termos, Jesus tornou-se servo, Jesus morreu de morte na cruz, era para aqueles primeiros cristãos de profundo significado, porque a cruz, lembremos, antes de se tornar o que ela é hoje para nós, símbolo da nossa salvação, ela era o pior instrumento de morte, ela era a pior forma de tortura. Para ela só eram condenados os piores ladrões, os piores assassinos, os piores condenados. Por isso os primeiros cristãos entendiam que falar a primeira leitura de servo, de cruz, tinha um significado profundo. Hoje, infelizmente, nós podemos não perceber esse significado que São Paulo quer transmitir. Aqueles a quem São Paulo dirigia essa mensagem compreendiam muito melhor do que nós o horror e, consequentemente, apreciavam melhor o peso dessas palavras. Cristo sofreu esta horrível tortura por cada um de nós, e aquilo que ele sofreu por todos, sofreria por uma única alma, se necessário. E este instrumento de tortura, uma vez banhado com o sangue de Jesus, tornou-se um instrumento da salvação, a tábua a qual nós devemos nos segurar para atravessar as fortes ondas dessa vida e chegarmos ao porto seguro da salvação. São Paulo gloria-se apenas na cruz do Senhor, na qual está a nossa salvação, a nossa vida, a nossa ressurreição, aquilo que nos tornou livres e salvos. Caríssimos irmãos, olhando para a cruz e celebrando-a no dia de hoje, procuremos perceber nesse estandarte real aquele mesmo madeiro que foi um dia lavado, banhado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos salvou. Celebrando esta tão antiga e tão rica festa, tão santa comemoração, tomemos para nós e façamos o nosso programa de vida aquelas palavras do mesmo São Paulo, apóstolo: Mihi absi gloriare nisi in cruci Domini nostri Iesu Christi, perequem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. Longe de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Que Deus nos ajude.